Olá, pessoal! No programa Negócios 4.0 de hoje, teremos como convidado o professor Eric Caputo, que também é pesquisador, e o assunto abordado, inteligência artificial. Exatamente. Tudo bom, professor? Tudo bem, Dani. Muito obrigada, viu, pelo convite. Professor, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, a gente tem que considerar como um ramo da ciência da computação que busca simular a capacidade de aprendizado e raciocínio igual do ser humano. A palavra, provavelmente, inteligência artificial, ela surge em 1957. É um pesquisador chamado Joseph McCarthy, numa reunião em Dartmouth, nos Estados Unidos, cunhou esse termo. Nós temos hoje, a inteligência artificial, ela vai realmente surgir em 1997, quando um computador chamado Deep Blue, que desafia o maior enxadrezista do mundo, chamado Garry Kasparov, e vence ele praticamente em 5 partidas consecutivas. Só que, de 1957 até 1997, havia, sim, umas pesquisas relacionadas à inteligência artificial, mas só quando o poder de processamento dos computadores se tornou realmente poderoso que nós começamos a ter a noção do que é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial nada mais é do que a parte do software que nós desenhamos utilizando algoritmos. Algoritmos é igualzinho uma receita de bolo. Uma receita de bolo nós temos lá começo, meio e fim, que é o produto final. Só que os ingredientes de um algoritmo são os dados. E hoje, com o poder de processamento e principalmente com o uso da internet, o que nós chamamos de Big Data, a inteligência artificial teve acesso a esses dados que nós disponibilizamos gratuitamente em toda a internet. Então, ela aprende, mas nós acabamos dando uma ajudinha. Isso, exatamente. Ela está ali dentro, você pegando tudo que a gente está fazendo, entendendo nós. Só que é o seguinte, a inteligência artificial, ela aprende, diferente do que acontece em muitas empresas, quando nós colocamos sistemas de automação. Por exemplo, tem processos no qual a gente pode automatizar, fazendo com que eu peça tal coisa, realize tal coisa. É inteligente, é legal, pode gerar relatórios, pode gerar algumas funções dentro da empresa, melhorar, mas isso não é uma inteligência. A inteligência... Então é muito bom entender essa diferença de inteligência artificial para a automação, processo de automação, que hoje se fala muito, né? E acham que é uma inteligência artificial. Uma empresa fala assim, eu tenho um sistema de inteligência artificial, tem várias partes da minha empresa que está automatizada. Não é isso. A inteligência artificial, ela vai aprender e vai melhorar continuamente. Por quê? Os algoritmos nós utilizamos principalmente técnicas estatísticas, tanto que a própria inteligência artificial ela faz uso da área de engenharia, área de matemática, área de estatística, área de biologia, nós temos várias de linguística, toda essa interdisciplinaridade vai fundar hoje a ciência chamada inteligência artificial. E ela mesma ainda se divide em aprendizado de máquina, o machine learning, que é esse aprendizado que ela vai fazendo. Nós temos a área de robótica, no qual nós colocamos autômatos fazendo determinadas funções e vão aprendendo essas funções. Nós temos também a área de processamento linguístico natural, no qual nós conseguimos interpretar o que um ser humano está falando e ela dar respostas para isso. Você vê isso, por exemplo, na Siri, na Alexa. Então, isso já está presente no nosso dia a dia. Totalmente, então, totalmente. A gente fala conversando com a Siri, e aí, Siri? Isso. Então, ela já está aprendendo algumas coisas. Exatamente. E você falou uma coisa certa, está aprendendo. Aprendendo por quê? A inteligência artificial, naturalmente, ela é, desculpa a palavra, mas ela é burra. Ela é, alguns gostam de falar até que ela é idiota, porque ela nasce igual uma criança. Então, eu já escutei esse conceito. Ela é uma criança que está tendo o seu aprendizado. Isso, e absorvendo tudo. Atualmente, ela gosta da gente. Ela gosta do ser humano, porque o ser humano está ajudando ela a aprender. Você vai ver isso também com a Bia, do Bradesco. Você vai ver em alguns elementos, por exemplo, dentro de alguns sites, conforme você vai pesquisando as coisas, eles vão te dando algumas, vamos dizer assim, que tal comprar isso, que tal comprar aquilo. Você viu isso na Netflix, por exemplo. Mas se nós não fizéssemos isso, ele ficaria parado. Se nós não mostrássemos nossa escolha, nossos dados, então, ele não saberia o que fazer. Aquelas sugestões já tem uma inteligência artificial por trás, recomendando e avaliando o seu perfil para recomendar, para que você também fique cada vez mais usuário daquele produto. Isso é muito importante para as empresas, Com certeza, porque você vai vendo qual que é realmente o seu público. E você começa a fazer com mais assertividade determinados produtos e serviços. Logo, aí nós temos um probleminha. O modelo de inteligência artificial não é fácil nem barato de se criar.
ele demora a ser feito. Porque como ele trabalha em questões estatísticas e heurísticas, ou seja, de melhoria contínua, e nós trabalhamos com as pessoas, os responsáveis por isso geralmente são engenheiros de software, cientistas de dados, engenheiro de dados, são pessoas que vão criar modelos de teste. A empresa vai ter que ter um bom orçamento para investir nisso, para fazer esses testes. Eu também pesquisei, professor, que por conta da inteligência artificial, novas profissões vão surgindo, né? Uma delas é o gestor de inteligência artificial, que vai auxiliar a organização, né? Que vai preparar a empresa para receber esse tipo de aprendizagem, né? de software. Olha, é um software? É um software, porque nós temos o sistema computacional, ele tem o hardware e o software. Na inteligência artificial vai trabalhar exatamente no software, que é a interface entre nós humanos com o computador, a máquina. E precisamos de pessoas especializadas nisso, principalmente pessoas até que entendam o comportamento e corrijam a inteligência artificial. Por quê? A IA, ela tem uma peculiaridade. Nós temos o aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. O supervisionado, por exemplo, uma empresa como o Nubank, ela vai analisar o perfil dos clientes para poder ofertar ou não determinado tipo de produto ou serviço. Só que nós temos que ter um cientista de dados que analise essa quantidade de dados do perfil daquele cliente, possa alimentar essa inteligência artificial. Já no aprendizado, esse é um aprendizado não supervisionado. O não supervisionado, ela mesma vai aprendendo as coisas. Aí pode causar alguns problemas. Por exemplo, a Amazon, ela estava fazendo um sistema de contratação de funcionários. E ela pegava os dados dos funcionários da Amazon. De repente, os gestores falaram, mas por que você está contratando homens? Só tem homens. Aí o gestor foi lá e viu a inteligência artificial e falou, nossa, ela está criando um viés de comportamento. Por quê? Todos os dados que ela está sendo alimentada são alimentados por dados de pessoas que são do sexo masculino. De outro, aí, como é que ela vai pegar? Ela vai querer só isso daqui. Então, nós temos que colocar uma pessoa para alimentar esses dados. São os cientistas de dados. Perfeito. Uma profissão nova que não existia. Nós temos hoje também uma profissão chamada Data Translator, que é uma pessoa que vai entender esses dados, vai pegar esses dados, vai pegar toda essa modelagem e vai passar para a área de negócios, para o próprio gestor entender qual será novos modelos que podem surgir para ajudar a empresa. Nós também temos engenheiros de dados que vão criar o quê? Desde os dados capturados do cliente até ser colocado no sistema de informação. Nós temos engenheiros de software, que talvez seja o mais antigo das profissões. CTO, CIO e principalmente nós vamos ter a área de segurança, muito investimento nessa área. Ano passado tivemos um investimento de mais ou menos 24 bilhões de dólares na área de inteligência artificial. Depois, nesse ano, nós temos provavelmente um investimento aí chegando a em torno a 30, 40 bilhões. A maioria das empresas, elas querem reduzir custos. 60% dos executivos que foram entrevistados, eles querem reduzir custos. E isso é problemático, porque nós temos que entender também o modelo. O que meu cliente quer? Qual é a demanda dele? Será que é simplesmente reduzir custos? Nós temos hoje também um problema que nós queremos criar uma inteligência artificial que seja mais amigável, mais humana. Não queremos simplesmente que ela responda as coisas de forma robótica, muito simples. Um robô. Isso vai ser complicado. Professor, para a gente finalizar, gostaria que você desse algumas dicas para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, conhecer mais sobre inteligência artificial, de repente algum filme, livros, para o pessoal que Fiz uma lista disso. Você fez uma lista? Uma listinha. Por quê? Olha só. Tem livros clássicos de inteligência artificial, mas são voltados mesmo para a ciência da computação. Como é área de negócios, eu acho que é bem nós diversificarmos isso com pessoas que falam exatamente sobre área de negócios. O primeiro que eu gostaria de recomendar é na área de segurança da informação, que vai crescer muito, absurdamente, principalmente porque nós temos uma militância de hackers tentando entender essa inteligência artificial e invadir essa inteligência artificial nas empresas. Nós temos um livro chamado Future Crimes, do autor é Mark Goodman, que esteve aqui no Brasil, se não me engano, no semestre passado. Temos 2 livros que falam sobre inovações disruptivas e nesse quesito também inteligência artificial, que são Organizações Exponenciais e Oportunidades Exponenciais. Os autores são Salim Ismail e o Peter Diamandis. Ambos fundaram uma universidade chamada Singularity University, também muito importante, principalmente que tem uma pessoa chamada Ray Kurzweil, que é um dos diretores de tecnologia da Google, que faz parte dessa universidade. Temos outro livro interessante aí de 2 economistas, chamado Máquinas Preditivas, dos autores Agraval e Joshua Gans e Avi Goldfarb. Temos também Robôs e o Futuro do Emprego, do Martin Ford.
esses 2 livros são para economistas e também para gestores, importantíssimos, principalmente na discussão do que vai acontecer com o mercado e com a mão de obra com o uso da inteligência artificial. Temos também um outro livro clássico do Klaus Schwab, que cunhou o termo Indústria 4.0, chamado A Quarta Revolução Industrial. Temos também os livros inovadores, que vai dar um aspecto teórico e principalmente de toda a história da computação e principalmente da inteligência artificial. Temos também 2 livros interessantes sobre uso de dados, chamado Dataclisma e Todo Mundo Mente. Esse primeiro, o Dataclisma, o autor é o Christian Ruder. E, por fim, um livro importante que mostra o que está acontecendo principalmente com a maior nação que está cuidando de inteligência artificial, chamado AI Superpowers, do Kai-Fu Lee, que é um dos livros mais importantes no momento sobre inteligência artificial. Professor, eu acho assim que as dicas foram extremamente valiosas, então para quem quer se aprofundar, principalmente que nós que estamos na área de negócios, de gestão, os gestores precisam entender e conhecer cada vez mais sobre como utilizar esse software, como aproveitar os recursos para melhorar os resultados da empresa. E para finalizar, um filme, eu daria 2 filmes, tá? 2 filmes. Primeiro, o que eu acho que é muito interessante seria a trilogia do Exterminador do Futuro, para ver um futuro distópico com a inteligência artificial. E um outro é um documentário falando do poder da inteligência artificial, principalmente um negócio chamado, que a gente não chegou a entrar, chamado Deep Learning, que é um documento chamado AlphaGo, que fala sobre um jogo que é o Go, um jogo muito popular na Ásia, está sendo popular também aqui no Brasil, que é um xadrez, vamos dizer assim, mais amplo. E esse documentário vai mostrar exatamente essa máquina que a Google criou, vencendo um dos maiores jogadores de Go do mundo, que parou praticamente a Coreia e a China para assistir essa disputa. Então, muito obrigada pelas dicas valiosas, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Professor, tem muito assunto, né? Tem bastante. O tempo é pouco, né? Mas muito obrigada, viu? De nada. Muito obrigado a vocês.